Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o foco do debate do Vejam Só é a figura pastoral. O pastor da igreja local, além de pregar, de ensinar a Bíblia, qual é a função que ele deve exercer? Para muita gente, o papel do pastor é pastorear a vida espiritual das ovelhas, conduzi-las à maturidade na fé, conduzi-las para longe dos perigos das astutas ciladas do diabo, que são bastante numerosas, por sinal, dar a elas alimento saudável, bom, sólido, protegê-las dos perigos, cuidar delas, espiritualmente falando. Mas para outras pessoas, a função do pastor vai além dessas, porque afinal de contas, as ovelhas não são almas ou espíritos com orelhas, né? Elas são um todo e elas frequentam a igreja com o todo que elas são. Então, se o pastor percebe um problema pessoal, uma dificuldade, alguma situação que precisa de correção ou precisa de orientação, mas ele não é solicitado, isso precisa ficar bem claro. Ninguém chega para o pastor e fala, olha, eu queria um conselho, eu preciso que o senhor me ajude, né? Não, ele percebe, ele tem o direito de se intrometer na vida pessoal das ovelhas. Vou pegar um exemplo bobo. Ele tem lá uma família muito boa, por sinal, da igreja, tal, que é comerciante, né? É comerciante. E ele percebe que a prática comercial dessas suas ovelhas não é das mais perfeitas, das mais limpas, né? Mas ele é pastor da igreja. Os comerciantes são membros da igreja, são ovelhas dele. Ele não tem nada a ver com o comércio que essas pessoas têm, não é verdade? O pastor tem o direito de abordar essas ovelhas e dizer, olha, o que vocês estão fazendo está errado, a Bíblia condena, vocês deviam parar de sonegar isso, parar de burlar aquilo, enfim, né? Ou ele deve aguardar ser solicitado pelos crentes para resolver um problema. Uma outra situação, o pastor percebe que um determinado casal está com problema, o marido não está tratando bem a esposa, ele pode tomar a iniciativa de ir lá visitar o casal e dizer, olha, eu estou percebendo que vocês não estão se tratando direito, isso está errado, a Bíblia ensina assim, assado, ou ele deve aguardar o chamado do casal para poder tratar dessas questões. Qual é o limite da ação pastoral quando isso envolve a vida pessoal das pessoas? Pessoal das pessoas é bem bacana, né? Quando envolve a vida pessoal das ovelhas, né? Não sei. Eu conheço vários pastores que exigem que o casal, antes de começar a namorar, peça autorização a ele. Tá certo isso? Ou tá errado? Está no ar? Ou Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, começamos mais uma edição do programa Vejam Só. E é hoje com muita alegria que nós recebemos mais uma vez em nosso programa para debater esse assunto o formador de pastores, reverendo Ellerson Alves Duarte, que... o senhor não é mais diretor de seminário, né? Não. Mas foi até o ano passado diretor de seminário da Igreja Presbiteriana Conservadora durante sei lá quantos milhares de anos, né? E mais uma vez atende ao nosso convite. Seja muito bem-vindo, reverendo Ellerson. Paz e graça. Paz e graça. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar de volta. O senhor não é mais o diretor de seminário, mas continua dando aula lá, né? Sim, eu sou professor interno agora, professor de tempo integral. Que bênção. Amém. Então, dá o endereço do seminário, né? Quem quiser se matricular na Presbiteriana Conservadora, pode? Pode, claro. Mesmo não sendo da Presbiteriana Conservadora? Mesmo não sendo. Nós já tivemos, vez ou outra, temos alunos de várias denominações diferentes. O nosso seminário fica no distrito do Riacho Grande, que é distrito São Bernardo do Campo, no quilômetro 29 da Anchieta. O endereço é Rua Santa Maria, número 23. Fica em frente à UBS. Bem facinho, né? Na beirada da Anchieta. Isso.
Muito obrigado, reverendo, pela presença do senhor. Prazer. Do outro lado, volta ao programa. Vejam só, o pastor Anderson Batista Lisboa. Ele é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus, se não me engano, na Vila Mariana. Seja muito bem-vindo, pastor Anderson. Paz e graça. Paz e graça. Muito boa noite, pastor Ébrio. Boa noite, pastor. É uma alegria estar aqui de novo para poder ajudar no tema, desenvolver esse tema e solucionar essa dúvida, ou pelo menos tentar solucionar essa dúvida, que é uma pergunta, né? Verdade. E onde fica a Igreja da Graça da Vila Mariana? Ela ainda está, agora a gente já está com um contrato fechado para mudança de endereço, mas ela ainda está na Rua Vergueiro, 2418, bem pertinho do terminal Ana Rosa do metrô. Vamos mudar para onde? Domingos de Moraes, 1788, fica perto do Pastorinho. Eu vou fazer vizinhança com os primos lá? Tem mais ainda, tem mais igreja ali ainda. Tem. Não, mas ali do lado do Pastorinho... É bem pertinho. Uau, tá bom. Pois é. Coisas da fé. A gente vai ver a matéria e eu me metendo aqui no... eu me intrometendo no assunto da Igreja da Graça, eu que sou presbiteriano independente. Eita, nós, crente é uma água, né, pastor? Fala sério. A benção. Nós somos todos da mesma família, então, né, tem primo. Mas, bom, vamos para a matéria aí e pronto. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Os pastores da Igreja de Éfeso são aqui orientados por Paulo, e é claro que essa orientação repercute até o dia de hoje, sobre o cuidado do bispo com todo o rebanho. Cuidado esse que pode, em muitos casos, gerar alguma confusão. Afinal de contas, as funções do pastor são espirituais ou também pessoais. Pode o pastor cuidar da vida particular das ovelhas? Ou, como muitos afirmam, que não existe essa divisão em nossas vidas, então todas as coisas são espirituais. Logo, todas elas são também responsabilidade do pastor? Hoje queremos entender exatamente qual é a função do pastor. Ele deve tomar conta só da vida espiritual ou também de questões pessoais? Uma definição muito complexa. Afinal de contas, precisamos entender qual é a extensão da vida espiritual. Por exemplo, existem aqueles que afirmam não existir divisão na vida cristã. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Assim, nessa possibilidade, tudo é considerado também como vida espiritual. Nessa perspectiva, o pastor teria sim responsabilidade sobre todas as áreas da vida de suas ovelhas. Por outro lado, temos aqueles que fazem divisão entre vida espiritual e vida secular. Só para citar um exemplo, existe o trabalho na igreja e o trabalho secular. Nesse caso, a divisão é muito clara, existindo uma vida espiritual e outra vida de tarefas e afazeres do mundo. Nessa possibilidade, fica muito mais fácil de entender a separação e buscar as responsabilidades pastorais na questão espiritual da vida. Feita essa divisão, vamos entrar agora nas possibilidades de cuidado do pastor, já que nosso debate central é sobre isso. O pastor deve alimentar suas ovelhas, isso claramente em um sentido espiritual. Esse alimento será a base para a vida e caminhada do rebanho. Bem alimentadas, as ovelhas poderão caminhar de maneira muito mais sadia. Mas deve o pastor, por exemplo, se preocupar com a escolha profissional de cada pessoa? Ou ainda, com os investimentos financeiros que cada um irá fazer? Deve o pastor se preocupar com a escolha do namorado? Ou das roupas? Ou livros, filmes, esportes que cada membro irá praticar? Qual a extensão do cuidado que a Bíblia dá ao pastor? Quer saber a resposta? Então é só ficar ligado. Afinal de contas, o Vejam Só de hoje já está no ar. Como eu disse na escalada de abertura,
estamos recebendo aqui o reverendo Wellerson Alves Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora, que além de ter sido diretor do seminário da sua denominação durante muitos anos, continua sendo professor lá. E aí, o senhor forma pastores, como é que o senhor responde à pergunta tema? Eu respondo a pergunta dizendo o seguinte: a nossa visão da vida é da integralidade. Ainda que nós tenhamos aspectos que possam ser chamados de eclesiásticos ou espirituais e aspectos chamados de seculares, o nosso relacionamento com Deus é integral. Nós nos relacionamos com Deus tanto com aquilo que é chamado diretamente de espiritual, quanto nos relacionamos com Deus com o nosso trabalho, estudos, relacionamentos interpessoais, lazer, que é o que a gente chama em teologia de mandato cultural, né? Então, sendo assim, uma vez que a vida é integral, a parte que chamamos de espiritual influencia a parte chamada secular e a parte secular influencia a parte chamada espiritual. O pastor, ele deve ser não um profissional da igreja, mas um irmão, amigo, que goza da confiança das suas ovelhas, dos seus membros, e que, portanto, deve ter liberdade para tratar, além de questões espirituais, liberdade também para tratar daquilo que possa ser considerado como pessoal, mas que pode influenciar positiva ou negativamente na conduta cristã dos membros da igreja. Muito obrigado pela opinião. Daqui a pouquinho a gente vai apertar o reverendo Wellerson. Antes vamos ouvir a opinião inicial do pastor Anderson Batista Lisboa, que é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Como é que o senhor responde a mesma pergunta, pastor? Eu entendo, pastor Heber, que o pastor ele até poderia adentrar em questões pessoais, desde que a ovelha autorizasse ou chamasse, ou convidasse. A exemplo se eu fosse pegar um exemplo prático assim, o próprio Senhor Jesus, que ainda não havia feito milagres, quando foi para um casamento, ele foi convidado. Então, ele não chegou lá dando ordens ou fazendo as coisas, até porque ele não faria isso se não fosse convidado. Então, eu entendo que a ovelha, o pastor deve gozar, assim, da confiança da ovelha e tudo, mas eu não entendo que ele deva adentrar em questões de foro íntimo, de própria consciência, da consciência da ovelha. Eu acho que se ela não tiver a confiança no pastor, ela não vai nem chamar o pastor para adentrar num assunto. Agora, quando ela chama o pastor, é uma situação que ela não consegue administrar ou tem alguma dúvida e dá permissão para que o pastor possa interferir, ou, como o senhor disse lá na chamadinha, se intrometer, aí é complicado. Então, eu entendo que ele pode até se intrometer desde que a ovelha permita, desde que ela chame. Aí não é intromissão, pastor. Se ela chamar, se ela convidar, se ela perguntar, aí você está, né? Aí que tá. Mas tomar iniciativa, não? Não, chegar e falar, você não vai fazer isso, você não pode fazer aquilo, eu não entendo que o pastor tenha liberdade para fazer isso. Não pode, não? Não. Então, o que o pastor faz? Só prega? Ele precisa fazer mais do que pregar? Só prega. Só prega. Só usa o advérbio quem nunca pregou, né? Então, já é difícil, não é fácil. Então, ele vai instruir, ele vai orientar, ele vai cercar, ele vai tomar os cuidados, tudo, mas eu não entendo que ele deva se intrometer ou... A palavra é essa, se intrometer nas decisões pessoais. Eu entendo que as questões de foro íntimo, que é da própria consciência da ovelha, se ela quer fazer aquilo, o pastor não tem como, não tem porquê, ele não tem... Eu entendo que ele não tem o aval para chegar e falar, não, você não vai fazer isso. A não ser que ela chame o pastor para uma conversa. Eu devo fazer isso? Vamos lá. Vamos ver agora o que o nosso telespectador e a nossa telespectadora pensam a respeito do assunto. Tem uma enquete publicada no Facebook, né? facebook.com/programa, vejam só, essa é a ferramenta que nós estamos usando por enquanto, né? E acho que por um bom tempo, para comunicação. Vamos lá. Qual que é a pergunta? O pastor tem o direito de se intrometer na vida pessoal das ovelhas quando julgar necessário, lógico, quando ele julgar necessário, né? Ou ele deve esperar ser solicitado. Você entendeu a pergunta, né? Então o pastor está vendo lá uma situação complicada
uma situação errada em alguma família da igreja, ele pode ir lá, né, e se intrometer na vida. Por exemplo, vamos supor, o pastor percebe que o pai está educando o filho errado, né, está educando o garoto errado e tal. E aí o pastor pode chegar para o pai e falar, olha, a sua educação está sendo muito ruim, desse jeito seu filho vai ser uma má pessoa e tal. Ou ele deve esperar ser solicitado. Primeira resposta, ele tem o direito sempre. Ele é pastor, ele é oficial de Deus, ele é o homem de Deus, ele é o profeta, ele é o ungido do Senhor. Literalmente, o pastor é ungido, uai. Ou, segunda resposta, deve esperar pedido. Quando vier o pedido, ele age. Se não houver pedido, ele recolhe-se à sua individualidade, certo? Essa é a enquete, vamos ver no fim do programa como foi que ela ficou, né? Até o momento em que a gente fotografou o resultado. Quanto tempo ainda tem, Daniel? Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma propagandazinha pessoal. Antes vou falar da grade, né? Você que mora em qualquer lugar do Brasil, sabe que tem uma escola que ensina a Bíblia aí pertinho de você. Eu não sei o endereço, mas o telefone da grade, que você vai anotar agora, vai te ajudar a descobrir onde fica esse lugar. 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819. Liga amanhã no horário comercial, não adianta você ligar agora. Amanhã não vai funcionar. Na segunda-feira você liga, porque amanhã é feriado. Então você liga na segunda-feira, no horário comercial, porque a grade tem aulas exclusivamente aos sábados, inclusive. Para quem não pode estudar durante a semana, tem aula aos sábados. Porém, como é feriado, então aí esse sábado não vai abrir. Mas normalmente abre no horário comercial, tá bom? 0 operadora 11 3115 0819. E a propagandazinha pessoal que eu ia fazer é do meu blog. Tem muita gente me escrevendo, especialmente no Facebook, no meu Facebook pessoal, me cobrando posições, cobrando opiniões. Você nunca se posiciona e tal. Eu não posso me posicionar aqui. Então, foi criado um blog. Você quer me conhecer, quer saber o que eu penso, quais são as minhas convicções políticas, esportivas, espirituais, sociais, psicológicas, isso você já sabe, né? Eu sou doido. Tá lá, ebercocarelli.blogspot.com.br. Lá você tem tudo a meu respeito, tá? ebercocarelli.blogspot.com.br. A gente vai para o intervalo. Na volta, eu tenho que apertar aqui os meus dois colegas que divergem sobre essa questão pastoral. O pastor pode ou não pode se meter na vida das ovelhas, né? A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, no momento mais legal, porque é quando a gente fica conhecendo você. Poxa vida, você não fez sua foto, seu vídeo? Faça, meu irmão, minha irmã. É rapidinho. Se é que você que nem eu também não sabe, chama qualquer sobrinho, neto, né, o bisneto aí de 5 anos de idade, vai saber fazer o que eu também não sei. Eu reconheço, né? Eu estava numa igreja, eu estava em São Caetano, na Igreja Batista de São Caetano, na igreja do Pastor Neto. E aí chegou lá um casal de já gente idosa, né? Poxa, a gente não perde um programa, mas a gente queria participar lá do Vejam Só, quem assiste o Vejam Só, eu não sei fazer e tal. A netinha dele estava passando. Eu falei, escuta, vem cá, você sabe postar foto no Facebook? Sei. Então, bate a foto aí do vovô e da vovó e já posta no facebook.com/programa Vejam Só. Mal eu tinha terminado de falar, ela já tinha postado. É brincadeira, né? Mas essa geração é assim. E foi. Então faz isso, ó. Se você não sabe fazer, pede para qualquer gente com mais de 4 anos de idade que eles vão saber fazer. Porque o povo de hoje nasce sabendo entrar no Facebook, né? Eu não sei nem me portar lá, imagina entrar.
esse é o endereço, facebook.com/programa Vejam Só. E tem presente. Quem participar do quadro, seja fazendo vídeo, seja mandando a foto, tem um presente muito legal. A diária de um final de semana na pousada lá da Fortaleza, Praia da Fortaleza, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Fica 80 metros da praia, olha as cenas aí da pousada, um lugar magnífico. Inclusive tem desconto para pastor, para pastora também, viu? Você que quer dar um presente para o seu pastor, para a sua pastora, anota o telefone, liga lá, pede um descontinho e manda o pastor passar o fim de semana lá, poxa vida. Ele merece, é filho de Deus, sabia? Então, esse é o presente. Para quem postar foto, a gente vai sortear no meio do ano. Então, não perca mais tempo, faça logo a sua postagem. A primeira foto de hoje vem de Guarulhos, na Grande São Paulo. É o Marco Aurélio, que assiste seu programa aí. Guarulhos é encostado em São Paulo, né? Então, se você quiser vir assistir aqui a gravação ao vivo, viu, Marco? Você está convidado. No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, nós temos a Marli Alves. Ô, Marli, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Povo de Campo Grande, faz muitos anos que eu não passo por lá. Mas um grande abraço a vocês. Em Paulo Afonso, na Bahia, lugar onde eu nunca estive, né? O estado da Bahia. Nós temos o Paulo Teixeira, que mora lá e assiste ao Vejam Só. Positivo para você também, Paulo, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos agora para o Rio de Janeiro. Em Bangu, no Rio de Janeiro, a Rita de Cássia. Né? Aliás, ô Rita, vou aproveitar e fazer... A Bíblia diz que a gente não tem porque não pede, né? Eu ganhei, o ano passado eu ganhei a camisa oficial do Olaria Futebol Clube, um sonho que eu tinha desde criança. Entrou gente que mora lá no Rio de Janeiro, em Olaria, e eu ganhei de dois irmãos, muito amados, 2 camisas do Olaria. A camisa titular e a camisa de treino. Ganhei, de 2 irmãos lá. Então agora eu vou pedir a camisa do Bangu, né? Do time, não a do... Presídio. A do time de futebol, lá de Bangu, tá bom? Aquela assim não. Não. Aquela que o governador lá... Não. Eu quero a do jogo. E vamos voltar para a Bahia, em Jequié, lá na Bahia. Então nós temos o Tiago. Ô, Tiagão, Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Você é muito simpático. E um grande abraço ao povo baiano. Vamos lá. Reverendo Ellerson, o senhor disse que o pastor tem autoridade para abordar a ovelha em qualquer área da vida dela, é assim mesmo? Tomando em consideração alguns dos exemplos que foram citados, né, como um comportamento não muito, vamos dizer, honesto nos negócios, não é uma questão de autoridade, é uma questão, para mim, de dever cristão. Eu acredito que qualquer irmão na igreja deveria ter essa liberdade de aconselhar, exortar o irmão que ele está vendo estar assumindo um comportamento que deve lhe trazer prejuízos. Eu não estou falando de você abordar um membro da igreja e dizer, a partir de hoje você está proibido de fazer isso ou proibido de fazer aquilo. Mas dentro desse exemplo citado ou do modo como o filho está sendo educado e você vê que os princípios bíblicos não estão sendo levados em consideração, mais do que ensinar, que é o papel do pastor, é verificar se o que está sendo ensinado está sendo obedecido. Primeiro, porque isso vai afetar a vida da pessoa. E assim, para mim, é claro, muito confortável, muito cômodo ver as coisas e fazer de conta que não vi, deixar para lá, não é problema meu. Mas, no entanto, eu sei que isso vai trazer prejuízos para ela. E exatamente porque amo e não quero que ela sofra os prejuízos, eu vou chamar a sua atenção para aquele rumo ruim que ela está dando para a vida. Segundo, ela é membro da igreja, então o seu comportamento envolve o nome da igreja. Seu testemunho
envolve o nome da igreja e, acima de tudo, envolve o nome de cristão. Então, o comportamento dela não é algo que seja absolutamente individual. É claro que deve ter alguma área da vida que é absolutamente particular e familiar, que ninguém deve se intrometer nisso. E eu confesso que eu não me lembro de nada nesse sentido agora, mas imagino que deve ter alguma coisa. Mas aquilo que os outros veem, aquilo que tanto que o pastor está vendo, eu acho que não é uma questão de autoridade e nem de liberdade, mas é uma questão de dever cristão apontar o fato de que o rumo que está sendo dado para a vida, ainda que não envolva diretamente aquilo que nós chamamos de espiritual, vai acabar envolvendo, sim, porque um comportamento negativo acaba afetando a comunhão com Deus, não tem como não relacionar uma coisa com a outra. Bom, o reverendo Wellerson esposou esse ponto de vista bastante forte. Pastor Anderson Batista Lisboa, ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na Vila Mariana, em São Paulo, ele disse que não, que a função do pastor é cuidar da parte espiritual. O reverendo Wellerson convenceu o senhor? Eu acho que não. Eu acho que não é uma questão de ser muito confortável ver o sofrimento da ovelha, por ela desobedecer uma palavra, uma ordem, enfim, uma intervenção. Com certeza não é agradável. Nenhum pastor gostaria de ver uma ovelha sofrendo. Agora, uma coisa é você dar uma palavra, ou você ensinar. Outra coisa é a ovelha obedecer aquela palavra, praticar. E outra coisa é você falar, não, você está fazendo errado, não foi assim que eu te ensinei. Porque eu entendo que a palavra é a boa semente. Eu vou lançar uma boa semente e eu não posso deixar aquela semente de qualquer jeito. Eu vou regar aquela semente. Como? Fiscalizando? Não, eu vou orar. Eu vou ficar em oração, né, para que a pessoa consiga, para que ele consiga absorver aquela semente, para que ela possa produzir. Eu não posso cercar a ovelha assim, de tantos cuidados assim, nesse sentido quase que de intromissão, para não usar a palavra intromissão, eu vou sufocar aquela semente. Eu tenho que crer que aquela palavra, que tem poder, vai produzir algo na vida dela. E caso ainda, ou num determinado período, aquela palavra não produza alguma coisa, eu posso chamar aquela ovelha para tratar do que eu disse para ela, do que ela aprendeu. Mas não, porque tem gente que vai na igreja, o pastor sabe disso, ela não vai lá na igreja porque ela quer ir para o céu. Tem gente que vai lá porque está com a corda no pescoço, está com os 2 pés na lama, está enferma, está doente, sabe? E às vezes nem ovelha não é. Sabe, é uma pessoa que está indo na igreja, ou que assistiu uma chamada, ou, vou na igreja, eu quero ser abençoado. E ela chega ali, não é nem ovelha, mas ela é tratada como se fosse. Sabe? Ela vai ser, nós vamos ouvi-la, sabe? E vamos saber até que ponto ela nos permite orientar. Tem gente que se reserva, ela não quer abrir certas questões, e eu não me vejo em condições de me intrometer em certos assuntos. Tem um caso, pastores, foi um pastor que me trouxe isso, pastor da nossa igreja. Ele, membro da igreja dele, ele falou assim, pastor, eu vivo com a minha mulher, não sou casado com ela, descobri que eu estou em pecado, quero me consertar. O pastor ficou feliz, falou, está aprendendo alguma coisa aqui. Que bênção. Só que é o seguinte, vai ter uma despedida de solteiro. Ai. Vai ter uma despedida de solteiro. E eu queria saber do senhor, vou ou não vou? É uma questão muito pessoal. Mas ele trouxe o pastor para dentro desse mundo, dessa necessidade, dessa dúvida dele. O pastor falou, irmão, isso não é coisa de cristão, você não deveria fazer isso não. Não teve jeito não, ele foi. Foi, aprontou tudo que não devia. E aí, quando se deu por si, acordou no outro dia, numa verdadeira orgia que ele participou, arrependido, cheio de remorso, ligou para o pastor. Ele ligou, pastor, eu queria confessar por telefone que eu pequei, eu estou me sentindo muito mal, eu fui naquele lugar que o senhor falou que não era para ir, mas eu fui. E eu queria saber o seguinte, o que eu faço agora? Porque se eu falar para minha mulher, eles não eram casados, mas viviam juntos. Se eu falar para ela que eu fui, onde eu estive, ela vai me colocar para fora, eles já viviam juntos. Ela vai me pôr para fora.
vai me mandar embora de casa. E o que eu faço? O pastor falou, irmão, você já errou de ter ido. Você vai errar de novo se não falar para ela. Mas e se ela me pôr para fora? Mas é o risco que você vai correr. Ele foi e confessou tudo para a mulher. O que a mulher fez? Botou ele para fora de casa. Ele pegou o telefone e ligou para o pastor. Pastor, eu queria avisar o senhor que eu fiz do jeitinho que o senhor falou. E aí, o que aconteceu? Ela me botou para fora. Mas eu só estou ligando, pastor, para avisar o senhor que o senhor acabou com o meu casamento. Eu nunca mais vou na sua igreja. Isso aconteceu. Pastor nosso aqui da região aqui. O pastor que é culpado. Então. O cara vai, mete o pé na jaca. Pois é. E o pastor, tá vendo? Ele seguiu o conselho do senhor. Não, e se eu tivesse feito isso e tivesse outro caso, eu fazia de novo. Sério? É lógico. Ué, você, primeiro, que se não é casado, não seria membro da minha igreja. Ele precisa estar em ordem. Não estável agora. Bom, eu ainda estou no casamento. Tá? Então, por isso que chama presbiteriana conservador. Exatamente, é por isso. Então, sem casamento, não é membro da igreja. Se está frequentando e diz, eu não sou casado, mas quero me tornar membro, ele vai receber as orientações. Agora, se ele disser que vai num lugar como esse, eu já vou dizer, você tem certeza que você crê em Cristo mesmo? Se você está disposto a fazer algo que você sabe que é pecado? Quer dizer, quanto aos conselhos que seriam dados depois, aí são outros 500, acho que não é o caso da gente entrar de que forma você vai tratar qualquer caso, né? Mas, independentemente da pessoa procurar ou não, quer dizer, isso são circunstâncias de pecado, isso é espiritual, isso não é particular. Esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa é pecado, está diretamente ligado à condição espiritual da pessoa. Como é que eu não vou tratar um negócio desse? É a parte espiritual explícita. Né? Agora, vamos lá. Pastor Anderson, o senhor é pastor da igreja. Tem lá uma família de comerciantes que o senhor sabe que age de forma desonesta para poder aumentar seus lucros. O senhor não vai falar nada? A Bíblia fala assim, a nós, servos do Senhor, não convém contender. Eu não vou contender. Eu posso até dar uma palavra de Deus para ele. Sabe? Pedir a Deus uma direção e dar uma palavra de Deus para ele. Mas como assim? Do púlpito ou particular? Pode até ser no particular. O que eu não posso é dizer para ele o seguinte, olha, isso que você está fazendo aí vai te levar para o inferno, você, como o pastor falou, você é membro da minha igreja, você não pode fazer isso, a nossa igreja não tem isso, a Bíblia não concorda, isso tá... Eu posso até dar uma palavra para ele, falar, olha, dependendo do comportamento, vamos dizer que ele, sei lá, que ele vende mercadoria roubada, isso está errado, isso é pecado. Eu posso até falar isso para ele. Agora, o que eu não posso é falar, olha, você está proibido de vender isso aqui, porque isso aqui não se faz, você está cometendo um crime, isso aqui é crime, e você é receptador, e comete crime de recepção, de receptação, melhor. E você não pode. Então, eu não posso, e nem devo, nenhum pastor das dezenas que eu tive, jamais interferiram na minha vida, nesse sentido. E eu já fui, assim, bem rebelde, bem cabeça dura, e eu não tive nenhum pastor que me proibia de fazer algumas coisas. Inclusive, eu também não fui tão bagunceiro assim, né? Mas nenhum deles interferia no meu livre-arbítrio, assim por dizer. Então, bom, aqui o irmão pegou um exemplo muito radical. Vamos amenizar esse exemplo, né? Então, reverendo Anderson, o senhor tem lá na sua igreja alguns comerciantes que usam de práticas que todo mundo usa para sonegar imposto, para roubar no peso e poder ter um pouquinho de lucro. Aí o senhor tem dito que o pastor, que sabendo disso, tem que ir lá e advertir aqueles irmãos de que eles estão procedendo mal. Se o senhor fizer isso, corre o risco da família sair da igreja, ou dizer assim, não, mas se eu fizer isso que o senhor está falando, eu vou falir. E aí a igreja vai perder o dízimo. Primeiro, eu não estou preocupado com dízimo. Quem sustenta a igreja é Deus, e Ele sustenta
com os recursos que ele mesmo levanta. Eu não trato com o membro dependendo de quanto ele dizima ou deixa de dizimar, né? Essa é uma questão que, de fato, para mim não conta na hora de eu tratar com ele. Se ele está com um comportamento pecaminoso, é preciso entender que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Não é possível viver uma vida dupla. Não é possível, domingo, adorar a Deus, agradecer pelo sustento que está sendo obtido de forma fraudulenta. Como que eu vou domingo na igreja e aliás, como é que essa família senta à mesa e agradece o alimento que foi adquirido de forma fraudulenta? Mas todo mundo faz, Não, né, todo mundo não. Cada um fala por si, não é todo mundo. No comércio, assim. Não, eu conheço comerciante que é honesto e faz do jeito que tem que fazer. Com dificuldade, ganha pouco, quer dizer, vive com muita luta, mas faz. Não é possível. E eu vou dizer mais, se não é possível ser comerciante no Brasil e honesto, então nenhum cristão deveria ser comerciante. Faça outra coisa. Quer dizer, não há justificativa para viver em pecado, nenhuma. As pessoas ao longo das eras já morreram por causa da sua posição. Então, se é possível morrer para manter íntegra a fé, perder emprego é de menos. Então, de fato, eu, num caso como esse citado, sim, eu chamaria a atenção e mostraria. Mais uma vez, eu acho que isso não é uma questão pessoal, é espiritual, porque é pecado. Tudo que envolve um comportamento pecaminoso afeta diretamente o meu relacionamento espiritual com Deus. Tá. Eu não consigo separar isso. Vamos lá. Pastor Anderson, agora o senhor. O senhor tem lá uma família na igreja e tal, e a moça ficou mocinha e tudo mais, e aí começa a gostar de um rapaz da vizinhança, que o senhor conhece bem, mas que não é boa gente. E aí o rapaz começa a ir na igreja por causa da menina e tal, e aí o senhor vê que eles vão começar a namorar. O senhor não vai falar nada? Não vai alertar a moça que o senhor conhece? Ele é seu vizinho, sem vergonha. A minha filha, eu chamo uma conversa muito séria. Não, mas não é sua filha. É filha de alguém da igreja. É sua ovelha. Apesar dela ser ovelha e tudo, pastor Heber, se ela me der liberdade para eu falar, eu falo. Então, mas aí ela tem que falar assim... Agora, ela é membro da igreja. Ela senta lá aos domingos, como o pastor usou os domingos. Ela ouve a palavra que a gente prega. A gente prega sobre tudo, inclusive sobre isso. Ela já está querendo fazer o que ela quer fazer. Então, sim, ela tem pai, tem mãe, ela tem um pastor que prega. Entendeu? Então, se eu entrar ainda mais nessa questão, se eu chamar ela num canto e falar, olha, você vai namorar com que sujeito é mau caráter, eu tô passando em cima dos pais dela. Mas tem um monte de colega nosso que faz isso. Colega nosso? Nossa. Não sei se é nosso, talvez seja, mas eu não me sinto à vontade. Eu não vou me sentir à vontade. Não foi assim que eu aprendi, sabe? Os meus pastores não me ensinaram dessa maneira, sabe? Eu posso até, com permissão, muitas famílias, já aconteceu o caso assim, da mãe chegar e falar, pastor, a minha filha está namorando, já começou a namorar com um sujeito, ele não é flor que se cheire, o que eu faço? Falei, você já conversou com ela? Então vamos chamar ela para conversar. Já me chamou para conversa. Mas aí foi a iniciativa da mãe. Sim. Agora, eu chegar lá e falar, sua filha está namorando, ou tá gostando de um sujeito, ele é safado, ele é sem vergonha, eu nem posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu posso até ser processado por causa disso. Vamos lá. O Rafael Baluarte, nome bacana, hein? Baluarte. Ele postou o seguinte comentário. Acho a palavra se intrometer muito forte. É a pessoa ser invasiva, né? E faltar com respeito na privacidade da ovelha. Opa, isso aqui é uma coisa que eu queria saber do reverendo Wellerson depois, se a ovelha tem privacidade, tá? Lógico que se deve aconselhar e cuidar, mas se intrometer só como falar o que quer, como quer e na hora que julgar conveniente, sendo que precisa-se de intimidade para um relacionamento mais íntimo. E isso não se consegue apenas por um título de pastor, tem uma série de fatores. Reverendo Wellerson, ovelha tem privacidade? O senhor vai responder depois que a gente voltar do intervalo. Vamos lá.
Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo os limites da ação pastoral. O reverendo Wellerson Alves Duarte, da Igreja Presbiteriana Conservadora, está dizendo que o pastor tem autoridade não apenas para cuidar da vida espiritual das ovelhas, mas também para lidar com as questões pessoais delas, mesmo quando elas não pedem ajuda ao pastor. E aí o Rafael Baluarte, nosso telespectador, disse que ovelha tem privacidade. Tem? Olha, tudo aquilo que não envolve um comportamento pecaminoso tem. O modo como ele, vamos dizer, administra o seu dinheiro de forma lícita, quer dizer, se ele, ao invés de guardar, poupar, ele gasta tudo que ele ganha, ou no que ele gasta, isso é uma questão particular mesmo dele, desde que não haja nenhum comportamento fraudulento, pecaminoso, isso faz parte, sim, da sua privacidade. Agora, tudo aquilo que envolve um comportamento pecaminoso ou que esteja em vias de se tornar um comportamento pecaminoso, não tem privacidade, não. Então, reverendo, mas, por exemplo, um comportamento mau, porém não necessariamente pecaminoso. Vou pegar um exemplo. Ele deixa de vir à escola dominical porque gosta de assistir Fórmula 1 na televisão. Ele vai ao estádio de futebol e não dá tempo de voltar para o culto. O pastor deve abordar isso? Esse comportamento não é pecaminoso? Não sei, eu estou perguntando para o senhor. Aqui quem faz a pergunta é Sim. Então, se para ele é mais importante esse tipo de coisa do que adorar a Deus, eu acho que o comportamento é pecaminoso, sim. Quais são as prioridades dele? É tão pecaminoso que cheira a idolatria. Tudo que você coloca como prioritário em relação ao seu relacionamento com Deus é pecaminoso. E, de fato, a gente não é só para ficar assistindo Fórmula 1, para ficar dormindo, para fazer seja lá o que for. A gente conversa, a gente ensina que sempre que você não tem uma razão justa, uma razão que possa apresentar diante de Deus. O que eu começo dizendo para ele é o seguinte: você chega diante de Deus e diz assim: ó, Senhor, eu não fui porque eu fiquei assistindo Fórmula 1. Deus vai dizer: não tem problema, está tudo certo? Qualquer crente vai dizer que não tem coragem de apresentar isso diante de Deus. Então apresenta isso diante de mim por causa de quê? Adianta me convencer? Esse é o ponto. Porque eu até digo para alguns, falei, eu sou tonto o suficiente para ser facilmente iludido. Agora, adianta me iludir? Se não dá para enganar Deus, então não adianta ficar usando esse tipo de argumento, de razão, que no fundo a pessoa sabe que não é justificativo. Vamos lá. Rogério Moraes, ele publicou o seguinte: eu entendo que o pastor tem esse direito, sim, mas se a pessoa não permitir que ele continue, ele deve respeitar. Seria errado o pastor ver a ovelha em erro e perigo de perder a vida eterna e ficar calado quanto a isso. Isso é para o senhor. O Rogério está dizendo que, olha, o pastor tem que pelo menos abordar. Se a ovelha fechar a porta, pelo menos o senhor já fez o seu papel. Ele já é feito no púlpito. Se ele não conseguir pegar aquela mensagem, e a gente está vendo que ela está indo mesmo para o abismo, que ela vai cair mesmo, eu posso chamá-la. Eu posso dar uma palavra para ela. O que eu não posso é levar para o lado pessoal. Eu não posso, de maneira alguma, privar ele até divirjo da opinião do pastor, do reverendo, porque eu acho que a ovelha goza de privacidade, sim. Ela tem que saber escolher as coisas. Senão não é ovelha, é um passarinho na gaiola. Ela tem que saber o que é melhor. Ela já está lá, ela agora é membro. Se tratando de membro da igreja, o membro da igreja, ele está ali, ele ouve a palavra. A Bíblia fala que tudo que não provém da fé é pecado. Se for falar em pecado aqui, então, tudo é pecado.
né? Então, eu não posso jogar bola, não querendo fugir do assunto aqui, porque eu tenho que ir para a igreja. Mas eu vou para a igreja por causa de quê? Só porque eu vou para a igreja ou vou para a igreja por fé? Qual é a minha motivação? A questão de ver que a ovelha está errada. Eu estou vendo que aquela ovelhinha está errada, eu posso abordá-la dentro da palavra. Não pode ter cunho pessoal. Eu tenho que continuar sendo um pastor. Eu não posso levar ali para o lado pessoal. Aí eu discordo. Lado pessoal, não. Olha, eu acho que você não deve fazer isso porque eu acho que é melhor isso. Não, olha, a palavra de Deus diz assim. Se você, o que está de pé, cuide para que não caia. Eu devo dar uma palavra. Então tá bom. Vamos pegar um exemplo bem bobo. Bobo não tem nada de bobo. É muito sério, inclusive. Mas que, né? Você tem uma pessoa na igreja que você sabe que se alimenta muito mal e que está extremamente obesa. Está cada vez mais obeso, né? E isso é ruim. E é por causa de... É uma pessoa sedentária, detesta fazer exercício e só quer comer coisa errada. O pastor tem o direito ou não de ir lá e falar: meu irmão, minha irmã, o corpo é templo do Espírito Santo? Não tem? Aí sim. Então, mas ele não foi pedido, ele está se intrometendo. Mas ele está dando uma palavra. A ovelha ouve a voz do seu pastor, não ouve. Mas, agora, eu não posso levar para o lado pessoal. Você está gordão, hein? E assim você vai morrer, assim você vai ter um infarto, assim você vai se tornar um doente por conta do seu peso. Eu não posso trazer isso para o lado pessoal. Eu devo continuar sendo um pastor. Então, como é que você faz? Então, faz quando sou eu, estou com o comportamento errado. Eu faria exatamente como o senhor exemplificou. Olha, o seu corpo é templo do Espírito Santo, vigia. Mas o que eu estou fazendo errado, pastor? Eu gosto de comer, ué. É tudo que não provém da fé é pecado. Você come o suficiente. Se você vai exceder, é tudo que excesso faz mal. Eu tenho que pastorear, eu não posso trazer para o lado pessoal. Eu não posso chegar ali para ele e falar: você vai explodir desse jeito, hein? Como é que o senhor faria, reverendo Ederson? Bom, primeiro eu acho que eu não consegui me expressar bem, porque em nenhum momento eu falei de chamar para o lado pessoal. Pastoreio é com a palavra. Então, quando você chama alguém para apontar pecado, é para apontar pecado mostrando na palavra onde é que está o pecado. Então, todas as vezes que eu falei aqui do pastor se intrometer, não é do pastor falar o que ele acha. O que eu acho, o que eu gosto é problema meu e ninguém tem que seguir as minhas opiniões. Quando eu advirto alguém, ou aconselho, ou chamo a atenção de alguém, é fundamentado naquilo que a Escritura diz. Então, nesse caso particular, eu faria exatamente assim, chamaria a pessoa para conversar, exporia o que a Bíblia diz sobre o cuidado que a gente deve ter com a saúde, os prejuízos que ele mesmo está trazendo para si. Por exemplo, eu vi uma vez um colega chamando um outro na minha frente e falou para ele: quantos anos? Ele falou: quanto você pesa? Ele falou: parece 140, alguma coisa assim. Quantos anos você tem? 40. Quantos filhos? Seu filho tem quanto? Qual a idade? O mais velho? Tem 15. Ele falou: você não tem vontade de ir na formatura da faculdade dele, não? Não tem vontade de ir no casamento dele? Porque se você conhece alguém com 60 anos desse tamanho? Ele falou: não conheço, então. Então, cuide do seu corpo para você ter condição de cuidar da sua família. Quer dizer, eu abordaria dentro daquilo que a Escritura diz, que a gente precisa se cuidar, inclusive para servir ao Senhor melhor, para atender a família melhor e para você, para o seu bem, para você desfrutar do melhor da vida. O objetivo tem que ser sempre buscar o bem da pessoa, que nem sempre a pessoa mesma está conseguindo enxergar de modo claro aquilo que ela está fazendo contra si mesma. Isso é a coisa mais comum que tem, né? Aliás, a Bíblia diz isso. Quem é que pode discernir os próprios erros? Exato. Então, e se eu esperar ele me chamar, ele não vai chamar nunca, porque ele não está enxergando. É verdade. Vamos ver o que o Zeca ouviu quando fez essa mesma pergunta na Crentolândia. O pastor, entre as outras das suas funções, você acha que ele deve se preocupar com a vida pessoal das suas ovelhas? Sim. Sim. Que às vezes a ovelha, ela não tem aquele ensinamento. E o pastor tem de ensinar. Por quê? Porque, na verdade, Hebreus, capítulo de número 13 e 17, que o pastor há de prestar conta delas diante do Senhor, né?
Então, na verdade, ele tem de preocupar com a dele e com as ovelhas também. Espiritual, mas se ele puder, tiver um tempinho e cuidar da vida pessoal, é de grande ajuda. Porque tem muitas pessoas na igreja que têm essa dificuldade, não tem com quem conversar. Então, o pastor sendo amigo, ele vai estar ajudando muitas pessoas. Cuidar não, né? Mas estar atento, sim, né? Estar atento a qualquer tipo de situações, sim. Olha, a vida pessoal, eu acho que se o pastor ele cuidar da salvação da sua ovelha, ele já está cuidando de todo o contexto. Eu discordo. Eu acho que o pastor, se ele ganhar espaço e a pessoa autorizar, ele tem espaço para entrar. Mas eu acho que o que cabe à vida pessoal do membro é apenas um conselho, não algo que se aprofunde além disso. Ai. É dividido, pastor. Posso ler um versículo? Leia. Mas não pode ler versículo da Bíblia aqui? Claro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. O contexto fala assim, o líder deve ser exemplo vivo. Então, a opinião dele vale sim. Divergindo mais uma vez, né? A opinião dele é importante. A opinião dele forma opinião. Ele é o formador de opinião. Versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus como está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. O que a gente fala tem peso. Então, se eu trago para o lado pessoal, não que eu tenha dito que o pastor aconselha para o lado pessoal, só divirjo quando ele fala que o que eu falo é problema meu, a minha opinião é problema meu. Mas se eu tiver uma opinião e em dado momento, eu, no púlpito ou até num atendimento, num aconselhamento, der uma opinião pessoal, eu posso estar induzindo a erro, mesmo sem querer. Tá. Então, ele tem que procurar ser o exemplo. Mas é que tá. Existem situações... O senhor quer ler também a Bíblia? Não, estou acompanhando o texto que ele citou. Então, tá. Existem situações que são, assim... Eu não digo que seja pecado, né? E eu vou contar um caso aqui, sem muitos detalhes, né? Porque é um caso verídico, real. Um irmão, oficial de igreja, né? A família dele, se não me engano, ele tinha 3 filhos, 2 meninas e um garoto. Ele, a esposa, todo mundo frequentava a igreja, né? Escola dominical, culto e tal. Aí as crianças cresceram, né? E aí começou o problema. Por quê? Porque ele tinha tido uma educação bastante complicada e muito rígida. Então, ele entendia o seguinte, que ele deveria concentrar as energias da família na educação do garoto, porque o garoto ia ser chefe de família. Mas as meninas não precisavam estudar. Fazia o fundamental e parava. Porque elas iam ser o quê? Donas de casa. Elas tinham que treinar para ser boas mães e boas donas de casa. Isso em pleno século XXI. Né? Uhum. Vai dizer que isso é pecado? Né? E o pastor está vendo isso daí. E as meninas crescendo com esse cerceamento. O que espera? Elas têm que lavar, passar, cozinhar, é isso que elas têm que saber fazer. Costurar, bordar. Reverendo Wellerson, o que o senhor faria? Converso com esse pai. Mas ele não chamou o senhor, não. A questão toda é a seguinte, como eu disse de início, uma pessoa se torna membro da igreja ou uma igreja me chama para pastoreá-la, é porque eles confiam em mim. E se alguém se tornou membro, ele acredita, ele está... Aliás, uma das coisas que ele faz quando se torna membro da igreja é declarar que ele aceita a autoridade da liderança da igreja. Tá? Então, ele assume esse compromisso. Ao assumir esse compromisso, ele me deu liberdade de tratar com ele a respeito de assuntos que a gente perceba que são um problema. E eu me sentiria profundamente incomodado sabendo que essas coisas estão acontecendo e eu não vou falar porque ele não chamou. E ele vai chamar quando, se ele acha que está fazendo o certo? Nunca. O senhor ia lá e falava o que para ele? Há uma porção de coisas. Eu diria para ele que a gente pode ter o conceito de que a mulher deva priorizar o lar, mas isso não
a priva de educação. Primeiro, que você não tem certeza se ela vai casar, se ela vai ter mesmo marido, se o que Ele Deus... ia arranjar marido para ela, isso aí. Não, mas não é assim que funciona. Na cabeça de uns é. Ué, opa, conheço o caso. Não, mas eu estou falando de, não dele não fazer isso, mas das opções. Não tem muita opção assim, não, para escolher marido para filha. As opções estão cada vez mais escassas. Tá, é verdade, eu sei. Mas tem pai que faz isso. Eu conheci uma moça que fugiu de casa, se não me engano, aos 14 ou 15 anos, porque o pai tinha escolhido o marido para ela. Não, eu não... E isso pode acontecer na igreja também. Agora, você não vai chamar um pai que faz isso? Não vai conversar com ele? Pois é. Eu não sei. Em termos de aconselhamento, eu não posso falar aqui, eu falo só no blog. Quem vai falar é o pastor Anderson. O senhor não vai falar com o pai desse? Como é que o senhor vai deixar o negócio desse acontecer? Treinar a filha para ser mãe? Não, não distorça as minhas palavras. O senhor é advogado, né? Não, eu sou... Estou terminando o curso. Tá, eu sabia. Aí, ó, usando as minhas palavras contra mim. O pai que não quer que as filhas estudem porque não precisa. Elas não precisam muito estudo para cozinhar, lavar roupa. Eu acho que esse pai também é atrasadinho, né? Tá muito. Se ele é membro da igreja, se ele é membro da minha igreja, eu acho que ele não ia pensar assim, não. Ele ia pensar mais para frente. Pensa aí. Não, o que o senhor faria? O senhor não faria nada? Fala, irmãozinho, você tem que renovar sua mente, claro, de púlpito. Não é irmãozinho, né? Pregando, ensinando. Eu acho que, igual o senhor falou, em pleno século XXI, com esse tipo de pensamento, eu acho assim, pastor, eu entendo assim. Se a pessoa não aprende de púlpito, ela está ali ouvindo, o membro da igreja ouve e aprende. Claro que tem sempre aquele que tem mais dificuldade. Você até pode chamar ele num particular e dar uma palavra para ele, sabe? Você está vendo que um cego não pode guiar o outro. Então, se ele não está enxergando e eu estou enxergando, eu posso até ajudá-lo. O que eu não posso é interferir na decisão dele. Quando eu falo foro íntimo, o foro íntimo vem de uma decisão já que a pessoa já tem decidida dentro dela. Ela já sabe o que quer. E eu não posso tentar convencer essa pessoa, por meus próprios meios, de mudar a decisão dela. Eu posso dar uma palavra de Deus para ela. Para isso eu preciso crer que aquela palavra pode produzir alguma coisa, um arrependimento, enfim. Mas eu não posso, não querendo usar a expressão me intrometer, me meter nessa situação a ponto de querer fazer ele mudar de opinião porque eu sou o pastor dele. Mas não é seu papel? O papel está sendo feito. O senhor está vendo que ele está indo para o abismo? Eu prego. Está levando as filhas para o abismo, para a revolta, eu ensino, eu dou boa palavra. Se quiser, a gente ora de novo, a gente acompanha, faz visitas, faz campanha, faz corrente, faz o que for preciso. O que eu não posso é tirar dele a escolha que ele tomou, tirar a privacidade, o senhor usou essa palavra? Tá. E se a filha pedir socorro para o senhor? Opa, eis-me aqui. Tá, mas aí o senhor vai confrontar o sujeito? O pai? Não, eu vou aconselhar a filha. Vai dizer o que para a filha? Honra teu pai e tua mãe. Pastor! Honra teu pai e tua mãe. Ué, o meu pai a Bíblia evoluiu agora? Semana que vem. A Bíblia evoluiu agora? Não posso mais honrar pai e mãe? Não, mas ela vai entender isso como? Que ela tem que obedecer às loucuras do pai. Quantos anos? Sei lá, 16. Complicado. E aí? Complicado. Então. Eu passei por isso. Complicado. É difícil. Vamos lá. Miriam Nogueira. Não deve se intrometer nem se for solicitado, louco. No máximo aconselhar quando for o momento apropriado e oportuno, mediante a questão e o pedido do casal ou de um dos cônjuges. Não é errado o aconselhamento, pode sim ajudar o casal, mas o ato de se intrometer é prejudicial, desnecessário e vai contra a ética cristã. Ô Miriam, o que você entende como intromissão aqui, né? Porque se o casal solicitou, não é intromissão. Não, ela falou de aconselhamento. Então... É disso que a gente está falando. De você aconselhar tendo sido chamado ou não. Ninguém está falando de você determinar, você não vai fazer mais isso e acabou. Mas às vezes não tem que chamar. Por exemplo, você vê um marido maltratando a esposa na igreja, em público. Mas essa mulher é uma burra mesmo. Tá louco, só passa vergonha por causa dela. O pastor não vai lá dar um tranco nele? Vai, eu chamo isso de aconselhamento.
Agora, se ele insistir, ele pode, inclusive, ser passível da disciplina que está prevista na igreja e que ele sabia, que, quando se tornou membro, que a igreja disciplina comportamento pecaminoso. Pecaminoso? Não é pecado tratar mal a mulher? Ué, se a Bíblia mandou amar, se ele não está amando, é pecado, ué. Ai. Tá bom, tá certo. Quanto tempo ainda tem, Daniel? André Miléo, se a pessoa se propôs a participar de uma comunidade cristã, concordo com o senhor, e essa comunidade tem um pastor, ela estará sempre sujeita à exortação. Achar que não pode ser exortada apenas evidencia que está disposta apenas a colher os frutos doces e não os amargos, e isso demonstra imaturidade. Legal esse post. Muito bem, concordo. Mas o que tem de crente que só quer o bem bom, né? Ai. A Bárbara Catarina Alves. O pastor tem o dever de cuidar da ovelha e saber o estado da mesma. E saber como é a vida dela para melhor orientá-la na palavra. Saber a vida da ovelha, hein? Isso a gente nem abordou aqui. Mas tem ovelha que não permite isso. Eu tenho membros, pastor, não é nem visitante, frequentadores, não. Membros da igreja. Que se no final a gente pede para fazer uma foto, ele sai correndo. Aí um dia aconteceu isso. Vamos fazer uma foto? Vamos. Aí o irmãozinho saiu correndo. Aí depois eu fui tentar descobrir por quê. Ele falou assim, não, porque eu não sou obrigado a tirar foto, não quero tirar. Tá errado? Ele deve ser procurado da polícia. Só pode. Não quis, eu respeitei. Tá certo. Muito bem. E detalhe, não era só uma foto para Facebook, não. Era foto para documento da igreja. Ixi. Uma foto para documento da igreja, foto para ficha de membro. Eu não quis fazer foto. Reverendo Ernesto Alves Duarte, da Igreja Presbiteriana Conservadora, bravo que só, e o pastor Anderson Batista Lisboa, todo bonzinho, da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui da Vila Mariana. Ambos esses irmãos muito queridos e amados estão à sua disposição pelo facebook.com/programa, vejam só, cujos contatos estão publicados lá para você tirar dúvidas, convidar para palestras, sermão e assim por diante, tá bom? Vamos ver qual foi o resultado da enquete. 75% disseram que o pastor tem que esperar pedido. Crente não quer mais que pastor se meta na vida deles. Eu digo isso, reverendo Ederson. Os crentes de antigamente não são iguais de hoje. Os de hoje não querem ser pastoreados. Eles querem alguém que os divirta de domingo à noite no púlpito da igreja. Infelizmente. Infelizmente. Bom, a gente se vê no próximo Vejam Só. Deus abençoe.